René Descartes foi um filósofo francês, viveu no século XVI até meados do século XVII e é considerado o grande inaugurador da era moderna na filosofia. Sua formação principal foi direito e entre os temas, entre as preocupações filosóficas que o Descartes desenvolveu, estão as perguntas sobre a verdade, sobre o método seguro para se chegar a conhecimentos verdadeiros, sobre o que é possível saber com certeza que existe e de onde viria uma verdade, o que me mostraria se uma ideia é verdadeira ou não. Uma dessas perguntas é justamente se existe um método capaz de evitar o erro, um método seguro que apresente as condições para se chegar a um conhecimento verdadeiro. Na visão do Descartes, o principal modelo de método é o modelo da matemática. Então, um método dedutivo para ele seria o método mais interessante. Ele vai dizer que grandes autoridades do passado, como Aristóteles, por exemplo, cometeram erros. Então, não dá para confiar na autoridade dessas pessoas. E se eles, que eram geniais, erraram, quem sou eu para confiar só na minha própria inteligência? Então, Descartes vai dizer que nem na própria inteligência a gente pode confiar. É preciso desenvolver um método específico e racional para a ciência que não vai ter necessariamente um interesse prático imediato, porque ele está preocupado apenas em chegar ao conhecimento verdadeiro e não uma utilidade prática a curto prazo. Descartes vai se alinhar com aqueles outros pensadores que consideram que o pensamento é mais seguro do que a realidade material, é mais constante. Assim, a busca por um conhecimento verdadeiro, por um método que seja mais seguro, é uma busca intelectiva, é uma busca intelectual. E o modelo, como a gente já disse, para ele é o modelo da matemática, principalmente a geometria euclidiana, que para ele seria um grande modelo de conhecimento científico, conhecimento matemático verdadeiro, porque a partir de algumas premissas básicas, essa geometria vai derivando outras verdades que vão ser seguras, porque aqueles axiomas matemáticos dão segurança para elas. Então você obtém uma verdade a partir de verdades que já foram estabelecidas anteriormente. O que é essa ideia verdadeira para o Descartes, então? Ele vai dizer que essa ideia verdadeira tem algumas qualidades, algumas características que fazem com que ela seja uma ideia verdadeira. Uma dessas características é que ela é clara em si mesma, ela não precisa de muitas explicações e não precisa fazer referência a nada muito fora dela. Ela em si mesma já tem clareza e já é meio autoexplicativa. Outra característica da ideia verdadeira, que também decorre um pouco do fato dela ser clara em si mesma, é o fato de que essa ideia é diferente das outras. É fácil discernir essa ideia de outras, ela não se confunde com outras ideias. E a ideia verdadeira é aquela ideia que resiste à dúvida, resiste ao questionamento. A pergunta, então, para o Descartes, tem uma função muito importante nessa busca pelo conhecimento verdadeiro, nesse método de desenvolvimento do conhecimento científico. Por quê? É por meio das perguntas que a gente testa a solidez das ideias. Então, uma ideia que resiste a várias dúvidas colocadas de forma sistemática e metódica é uma ideia que tem, né, uma chance maior de ser verdadeira. Então, por exemplo, uma ideia que ele consideraria clara em si mesma, meio autoexplicativa, é a ideia de que todos os corpos possuem extensão, ou seja, todos os corpos ocupam o espaço. Então, essa noção de extensão corporal é diferente de outras. Né? Quando eu falo de um corpo que ocupa espaço, é uma ideia que diz respeito apenas à extensão do corpo, ao fato de esse corpo ocupar um lugar no espaço. Isso é diferente de outras características que esse corpo possa ter, como movimento ou algo do tipo. Ele está dizendo aqui que o corpo é algo que ocupa um lugar no espaço. É diferente de outras ideias. A dúvida metódica, então, ela permite analisar os nossos conhecimentos. Descartes vai propor que a gente considere de antemão que uma ideia é falsa, se for possível duvidar dela. Então, toda ideia duvidosa para ele vai ser considerada falsa. E aí, ela vai ter que resistir à dúvida para se estabelecer como uma ideia verdadeira. O objetivo da dúvida, então, é purificar o conhecimento e o pensamento de tudo que não seja verdadeiro.
Como que o Descartes vai explicar essa capacidade da dúvida, né? Essa potencialidade da dúvida de purificar, de eliminar os elementos duvidosos e questionáveis das ideias? Ele vai propor um caminho para essa dúvida, que é conhecido como a dúvida cartesiana, a dúvida hiperbólica, que é um passo a passo de perguntas que ele vai fazendo com o objetivo de chegar a uma ideia que seja impossível de refutar, a uma ideia que não dê para questionar, que não dê para duvidar. E aí ele começa com a noção do conhecimento sensitivo, aquilo que eu percebo. Então, será que eu posso duvidar das sensações que eu tenho agora? Será que eu posso duvidar do fato de que eu sinto que estou sentado numa cadeira, eu sinto a temperatura, sinto isso, sinto sede, etc. Será que o que eu vejo é real? As coisas são tais quais eu as vejo? Essa é a primeira pergunta que ele vai fazer. Um exemplo, só para citar, né, uma ilustração de uma situação concreta em que a gente, às vezes, tem uma informação sensorial que não corresponde à verdade, é ilustrada por essa imagem, que é uma miragem. Se você olha para a estrada, ela está muito quente, parece que ela está molhada, mas na verdade ela está seca, é uma miragem. Ou seja, os nossos sentidos podem nos trazer noções enganosas. Se elas são enganosas às vezes, o Descartes vai propor que a gente duvide sempre delas. Os dados sensoriais, nesse ponto de vista, são considerados fontes de informações enganosas. Então, nós temos aí nas imagens outros exemplos de ilusões de ótica, imagens que nos fazem interpretar a realidade de uma forma incorreta. A percepção, então, não oferece nenhuma garantia de que nós temos certezas e tal. Então, eu posso duvidar das minhas sensações. Próxima dúvida do Descartes é pensar se eu posso duvidar sobre os meus pensamentos a respeito da realidade. Para isso, ele vai usar o argumento do sonho, se é possível ou não duvidar dos próprios pensamentos. Ele vai dizer o seguinte: quando eu estou sonhando, os pensamentos que eu tenho sobre aquilo que está acontecendo me parecem pensamentos corretos. Né? Tudo aquilo que eu vejo, as minhas opiniões, as percepções que eu tenho enquanto eu estou sonhando me parecem ser verossímeis. Né? Tanto que a gente, normalmente, quando a gente tem pesadelo, a gente até sente medo de verdade. Então ele vai dizer que não é possível distinguir os nossos pensamentos de quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado. Os sonhos muitas vezes são muito reais, né? E aí acabam sendo ilusões que nos enganam também. E a gente vai sonhar com coisas que já estão na nossa memória e tal. E aí a dúvida é essa: se eu posso confundir o pensamento estando dormindo, estando acordado, e os meus pensamentos dormindo certamente não são corretos, porque eu não estou sentindo aquilo que está acontecendo, né? É só sonho, se eu não posso fazer essa diferenciação, então, segundo Descartes, eu também posso duvidar dos meus próprios pensamentos. Os meus próprios pensamentos não necessariamente vão corresponder a uma realidade verdadeira, algo que está acontecendo mesmo. Mas ele vai dizer, beleza, mas e a matemática aritmética? Ela costuma ser a mesma se eu estiver dormindo ou não. Se você soma 2 unidades com 2 unidades, o resultado é 4, sempre. Será que eu posso duvidar da matemática? Descartes vai dizer, sim, vamos duvidar também dessas ideias claras e distintas que são ideias originadas, por exemplo, da matemática, ideia de número, de figura e outras. Porque ele vai dizer o seguinte: se Deus permite que eu me engane às vezes, pode ser que ele permita que eu me engane sempre. Será que não existe aí uma entidade, como um gênio maligno, é a expressão que ele vai usar, que faz com que eu me engane? Eu acho que 2 mais 2 são 4, mas na verdade 2 mais 2 são 5. Será que não tem uma entidade maldosa aí que está me fazendo com que minhas ideias matemáticas também sejam distorcidas? Eu aceito como verdadeira, mas na verdade aquilo não é. Ele vai dizer que talvez seja possível, então as minhas ideias não necessariamente vão corresponder, nem as ideias matemáticas vão corresponder à realidade, vou duvidar disso também. E já que eu não posso confiar que eu vou atingir a verdade pelas minhas sensações, pelos meus pensamentos, pelas equações matemáticas, operações matemáticas, então eu vou suspender meu juízo para não aceitar qualquer ideia como verdadeira. Suspender o juízo significa que você vai abrir mão de dizer que uma coisa é ou não é assim assado. Você vai assumir que não é capaz de fazer uma afirmação que se pretenda verdadeira ou não sobre qualquer assunto. Mas, beleza, se eu duvido de todas essas coisas, significa que eu posso duvidar de tudo? Não tem nada que resista à dúvida? E aí Descartes vai chegar ao ponto final da dúvida metódica, da dúvida hiperbólica. Por quê? Ele vai raciocinar assim: eu estou duvidando de tudo.
das sensações, dos pensamentos, da matemática, etc. Mas eu não posso duvidar, enquanto eu duvido, do meu ato de duvidar. Eu não posso duvidar que eu estou duvidando, senão a dúvida não funciona. Eu estou duvidando. Eu tenho certeza que eu estou duvidando. Para duvidar, eu preciso pensar. A dúvida é fruto do exercício do meu pensamento. Então, se eu estou duvidando, é porque eu estou pensando. Para pensar, eu preciso existir. Quem não existe não consegue pensar. É um pré-requisito básico para pensar, existir. Então, se eu estou pensando, agora eu sou capaz de duvidar, isso significa que eu existo. Enquanto eu estou pensando, eu tenho certeza que eu existo. E aí ele chegou àquela frase conhecida dele. A famosa frase do Descartes, penso, logo existo, cogito ergo sum, em latim. Enquanto eu penso, eu tenho certeza que eu existo. Então ele chegou num ponto final da sua dúvida hiperbólica. Ele pode duvidar de tudo, menos que duvida. Enquanto duvida, ele pensa, enquanto pensa, ele existe, então penso, logo existo. O cogito, que é o nome dessa expressão, né, é aquilo que vai resistir à dúvida. E aí, a partir daqui, ou seja, ele estabeleceu um axioma sólido, é a partir desse axioma que ele vai derivar as outras verdades, assim como ele falou que era o grande modelo da ciência para ele, que é a geometria euclidiana. O cogito resiste à dúvida. Eu existo, enquanto eu penso, eu sei que eu existo, beleza. Só que será que eu sou o criador de mim mesmo? Quem me criou? Por que eu estou aqui? E aí, Descartes, então, vai chegar à conclusão de que o ser pensante não existe por si mesmo. Alguém teve que criar. Então, existe a necessidade de um criador e aí surge a necessidade da existência de um Deus. Se eu, que sou imperfeito por vários motivos, tenho ideias de perfeição, isso significa que essas ideias foram colocadas em mim por um ser perfeito, porque a perfeição não poderia se originar da imperfeição. Se eu tenho ideias perfeitas na minha mente, é porque elas foram colocadas aqui por um ser que também é perfeito. Só Deus, então, poderia ser a origem da ideia de Deus, ideia de infinito, de perfeição, etc. Aqui, então, o gênio maligno vai embora, porque não faz sentido ter um gênio maligno se existe um ser onipotente como Deus. Deus também, ao mesmo tempo, é a garantia de que existe um mundo externo. Lá na primeira etapa da dúvida cartesiana, Descartes estava duvidando dos seus sentidos, né? Duvidando daquilo que ele captava da realidade exterior, o que, em última consequência, o levaria a duvidar da existência do mundo exterior, porque o único acesso que eu tenho à realidade exterior é pelos meus sentidos. Se eu duvido dos meus sentidos, eu posso duvidar que existe um mundo ao meu redor. E aí, nesse momento, Descartes vai dizer que o fato de existir um criador do ser humano também garante que existe um mundo externo ao ser humano. Então, Deus também é a garantia da existência do mundo exterior. Com isso, então, Descartes fez a volta. Ele foi reestabelecendo alguns elementos que ele havia duvidado anteriormente. No final das contas, ele vai continuar confiando mais no conhecimento racional e matemático do que nos sentidos. O fato de ter um mundo, né, de Deus, a existência de Deus, garantir que existe um mundo externo, não significa que as minhas impressões, as minhas sensações correspondam a esse mundo exterior. Então eu posso continuar me enganando sobre isso. Eu tenho que buscar as ferramentas mais seguras e o pensamento vai ser uma ferramenta mais segura, segundo Descartes, do que o conhecimento sensível, aquilo que eu obtenho por meio das sensações. Existem para o Descartes três tipos de ideias que povoam a nossa mente, com as quais a gente vai, né, gerar conhecimento verdadeiro ou não sobre a realidade. Uma dessas ideias, e tem a ver, né, justamente com as sensações, são as ideias que ele chama de ideias adventícias. Elas advêm de fora, elas vêm de fora para dentro. A origem dessas ideias são as experiências sensoriais, o que eu vejo, o que eu ouço, né, o olfato, o tato, etc. Essas ideias vão corresponder a qualidades sensoriais das coisas, cor, textura, formato, etc. Vão gerar opiniões, as ideias cotidianas, né, do dia a dia. Como, por exemplo, o fato de eu saber o que é um cachorro, diferenciar um cachorro de um coelho, etc. Eu não preciso ter conhecimentos anatômicos e com uma compreensão da biologia do funcionamento desse animal para, diante de um cachorro, saber diferenciar ele de um elefante. Eu sei fazer isso por causa da impressão sensível que eu tenho daquilo. O fato de eu compreender o que é água, o que é estar molhado, o que é evaporar, o que é a cor vermelha de uma fruta, o sabor, etc. Todas essas informações quem me dá são as sensações. O que pode acontecer é, diante de um animal que eu acho que é um cachorro, aquele bicho pode não ser um cachorro, eu posso me enganar.
Eu posso achar que é água e não é água, ser álcool, por exemplo, ou eu gostar de cereja e fulano não gostar de cereja. Então, o conhecimento sensível acaba variando demais de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Outro tipo de ideia que o Descartes vai apontar como ideias que o ser humano tem são as ideias fictícias. As ideias fictícias, aquelas, né, principalmente que estão nos nossos sonhos e tal, na imaginação, são composições das ideias adventícias por meio do uso da imaginação. Então, a nossa imaginação pega aquelas noções que a gente derivou das sensações e monta outras coisas que nem existem concretamente. Por exemplo, a ideia de um centauro, de um minotauro, de uma sereia, etc. São seres fantásticos, são seres fictícios que não existem concretamente e são compostos por noções que nós já conhecemos. Homem mais touro, mulher mais peixe, assim por diante, a gente compõe e cria ideias fictícias. Por fim, e aí são as ideias que Descartes vai considerar que são realmente as ideias que produzem, que colaboram para haver um conhecimento verdadeiro sobre o mundo, são as ideias inatas. São ideias que são completamente, inteiramente racionais e não têm necessariamente um objeto, elas não fazem referência a algo que eu percebo pelas sensações, como, por exemplo, a ideia de infinito. Não existem objetos infinitos. O infinito não é uma coisa que eu capto pelas sensações. Inclusive, se eu tentar imaginar um objeto infinito, a gente tem dificuldade. Imaginar que o universo é infinito, por exemplo, é um troço que buga um pouco a cabeça da gente. Então, essas ideias são inatas, eu nasço com elas, elas não dizem respeito a nada que está nas sensações, porque as sensações não podem me dar essas ideias, ao mesmo tempo que eu consigo pensar sobre elas. Se eu consigo pensar sobre elas e elas não vêm das sensações, elas têm que ter vindo da minha própria mente. Para o Descartes, isso significa que eu nasci com essas ideias. Como que funciona, então, essa noção de ideias inatas para o Descartes? As ideias inatas vão ser o ponto de partida seguro para todo conhecimento, segundo aquele, né, modelo de axiomas matemáticos, que você parte de algumas ideias seguras e verdadeiras para derivar as outras. Para o Descartes, quem colocou essas ideias na nossa mente foi um ser também perfeito, então só pode ter sido Deus nessa visão dele, e eu vou utilizar as ideias inatas como critério de verdade e falsidade para as outras ideias, porque elas vão servir justamente de modelo de correção para julgar as outras ideias. Alguns exemplos de ideias inatas que são sempre verdadeiras, racionais e sem objeto concreto na visão do Descartes são, por exemplo, os princípios da razão, que já haviam sido enumerados pelo Aristóteles, né? O princípio da identidade, que as coisas são iguais a elas mesmas, o princípio da não contradição, que uma coisa não equivale ao seu contrário, o princípio do terceiro excluído, uma frase, uma afirmação ou é verdadeira ou é falsa, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, o princípio da razão suficiente, a ideia de que todo efeito possui uma causa, então se está chovendo é porque antes houve evaporação da água e essa água se condensou nas nuvens e assim por diante, aí choveu. Então tudo que existe tem uma razão de ser. Esse é um princípio racional inato, para o Descartes também. E outras ideias que são ideias que ele chama de ideias comuns da razão, que principalmente cumprem aquele requisito de serem ideias claras e distintas, como por exemplo a noção de que o todo é maior que as partes. Todo mundo vai concordar que um quebra-cabeça montado é maior do que cada uma das suas peças separadamente. Então, isso seria uma ideia comum da razão. Ela é uma ideia autoexplicativa, não precisa de comprovação nem de muito raciocínio para você ver que essa ideia é verdadeira. E também ideias simples que eu posso chegar ao conhecimento delas pelo trabalho do meu intelecto, como, por exemplo, o cogito, que foi o resultado de todo aquele percurso de dúvidas hiperbólicas que o Descartes fez. São ideias simples, né? Penso, logo existo, é uma ideia muito complexa, e eu cheguei nessa ideia por meio do trabalho mental, por meio do meu trabalho intelectual. Então, para o Descartes, o método mais seguro para se chegar a ideias verdadeiras é o método racional, é fazer perguntas para ver se aquelas ideias sobrevivem às perguntas ou não. E a partir do momento que eu estabeleço certas ideias verdadeiras, eu vou usar essas ideias verdadeiras como alicerce para construir esse prédio, que seria o prédio do conhecimento científico.